5 sociedades médicas brasileiras se uniram para lançar a primeira diretriz nacional que propõe uma mudança no tratamento da obesidade. A partir de agora, todo paciente adulto com sobrepeso ou obesidade vai precisar avaliar o risco cardiovascular antes de iniciar um tratamento. Isso porque a obesidade deixou de ser vista apenas como um fator de risco e passou a ser reconhecida como uma doença crônica que aumenta de forma significativa a chance de complicações cardiovasculares, como infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Essa diretriz coloca o Brasil na vanguarda da medicina preventiva e promete impactar a vida de milhões de pessoas. As estimativas são de que 68% da população adulta do país tenha sobrepeso e 31% viva com obesidade. Em 2021, mais de 60 mil mortes prematuras no Brasil foram atribuídas ao excesso de peso. No episódio de hoje, vamos entender o que muda na prática, como os médicos vão medir o risco cardiovascular das pessoas e quais são as novas opções de tratamento disponíveis. O bate-papo é com a endocrinologista Cíntia Valério, que é diretora da ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Eu sou Michele Loredo. Vem comigo em mais um podcast do Bem-Estar, que aqui você encontra informação útil para a sua saúde. Cíntia, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Michele. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Cíntia. Olha só, qual é a grande mudança prática que a diretriz traz em relação ao tratamento da obesidade? Michele, é esse olhar que você já trouxe muito bem de que toda pessoa com obesidade tem que ter o seu risco cardiovascular avaliado. Então, a diretriz traz a proposta que a partir dos 30 anos de idade, no momento em que eu vou escolher qual é a medicação que esse paciente tem que utilizar para fazer com que o tratamento seja mais efetivo, ela tem que ser direcionada a partir desse olhar. Entender se em 10 anos ou em 30 anos essa pessoa tem mais chance de ter um infarto, um AVC, é o dado mais importante no momento de definir ou não qual é o melhor remédio, e não só o peso corporal que ele vai ter medido durante a consulta. Entendendo isso, qual é a relação entre obesidade e risco cardiovascular? Esse é o grande desafio na proposta que nós trazemos, Michele, porque não é linear. Esse é um dado que vai depender de todos os outros fatores que esse paciente apresenta. Ele pode ter um peso corporal não tão alto, mas se ele tiver hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, um histórico de diabetes, ele vai ter um risco de ter um infarto, um derrame mais alto do que eventualmente uma pessoa com peso corporal mais alto, mas que não tem essas outras doenças. Então, intuitivamente, os médicos já faziam isso. O que a diretriz traz é fazer essa classificação de forma estruturada, porque na população existe esse espectro de pessoas, né? Essa diferenciação da pessoa que tem maior risco e menor risco, e não se trata só de peso. Agora, Cíntia, até então o tratamento da obesidade, né, ele era feito a partir do peso e do índice de massa corporal, o IMC, né, do paciente. Explica por que eles não são mais suficientes, né? E se o IMC agora não vale de mais nada, como é que é essa questão? O IMC, o peso corporal, ele é muito importante, a gente ainda utiliza, ele só não pode ser o único. Porque, veja bem, a pessoa tem a genética dela, tem o risco de ter uma predisposição a ter diabetes ou não, tem o histórico da família que influencia, tem a forma como a gordura se acumula, se é mais nos órgãos ali, por entre os órgãos, a gente chama de gordura visceral, que também aumenta mais o risco do que só aumentar de peso indefinidamente. Isso tudo tem que se levar em conta. E na população, isso se distribui de forma bem heterogênea, não é igualzinho e linear. O risco que é agregado ao acúmulo de gordura se diz mais em relação à forma como ela se acumula e as doenças que essa pessoa apresenta, e aí inclui a genética, inclui também se é sedentário ou não, e todos os outros fatores ambientais, do que simplesmente avaliar o peso corporal. Então, sim, o IMC é importante, ele entra no cálculo de risco, mas ele não é o único fator a ser considerado.
No caso, isso que você está falando é a gente pegar, às vezes, aquela pessoa, nem se usa mais esse termo, mas assim, falsa magra, né? Aquela pessoa que você olha, você fala, não, essa pessoa parece magra, mas a distribuição da gordura não é o ideal e aquela pessoa tem um fator, um risco cardiovascular, um risco de ter um infarto, é isso que você está querendo falar? Exatamente, aquela cinturinha abdominal, né, mais larga, ela agrega muito mais risco para a pessoa do que o aumento do peso corporal indefinido. A gente chama o magro por fora e com obesidade por dentro, né? Esse é o paciente de maior risco e muitas vezes ele vai estar ali sendo subestimado se você for olhar só o peso puro e simples. Por isso que esse Uhum. olhar mais cuidadoso faz toda a diferença. E a gente tem na literatura bem claro que essa é a pessoa de maior risco. Uma coisa que a gente também sempre fala no bem-estar, né, é essa questão da balança, né? Aquela pessoa que todo dia se pesa e está querendo sempre o número, né? Esse número nem sempre diz tudo, né? Não diz mesmo. Por isso que, assim, avaliar o histórico, avaliar essa questão da disposição de gordura abdominal. Muitas vezes essa pessoa tem junto outras doenças que, se ela não pesquisar, ela não vai saber. A alteração da glicemia, do HDL, que é o colesterol bom, dos triglicérides, o tempo que ela. Isso é muito importante também, até para os médicos. Por isso, as 5 sociedades, o tempo que essa pessoa ficou com obesidade durante a vida, isso faz muita diferença. Não dá para enxergar só, passou da hora de enxergar como um tratamento estético ou fator de risco. Ela é a causa principal da maioria das doenças que a gente está falando aqui. Entendi. E aí, na prática, como é que vai ser feita essa avaliação do risco cardiovascular? Para quem que ela é indicada? Se é para todo mundo? Toda pessoa, né, com sobrepeso ou obesidade pelo IMC, ali calculado acima de 27 ou 30, que tenha indicação, então, de começar o tratamento anti-obesidade e acima dos 30 anos, tem que ter o seu cálculo de risco avaliado. Se ele já tiver histórico de infarto, tiver histórico de algum evento prévio, ele já é alto risco de qualquer forma. Se ele tiver algumas condições associadas, o diabetes também. Mas a maioria dos pacientes ter o seu cálculo feito por um score que se chama Prevent Score. Esse Prevent Score foi idealizado pela Associação Americana de Cardiologia no final do ano de 2023 e hoje em dia ele tem sido extrapolado para cálculo de risco por várias sociedades médicas, especialmente da área da cardiologia. Ele ajuda a partir de alguns parâmetros ali, que é um link no fundo, a gente tem aplicativos também em que você coloca a idade do paciente, a pressão arterial, ali os níveis medidos, se faz ou não tratamento prévio, os níveis do perfil lipídico ali, de colesterol, de HDL, e o IMC. E aí o cálculo é importante, porque considerando o IMC e a média da glicose, que é a hemoglobina glicosilada, ele dá um cálculo um pouquinho mais diferenciado do que era usado antes. Antigamente, esses dados não eram utilizados, então era muito fácil a pessoa cair no alto risco e pronto. Aqui, você vai dando uma diferenciada maior, levando em conta também o peso, para ver se essa pessoa tem ou não o alto risco. Então, de uma forma que esse score prevente, né, ele ajuda Uhum, a diferenciar, né, um paciente de baixo risco de outro de alto risco, que às exato. vezes podiam cair no mesmo pacote? No mesmo pacote. E a gente sabe hoje, né, Mi, que a gente tem medicações muito eficientes, que os resultados são excelentes, mas que para a população toda é impossível a gente prescrever o remédio mais caro ou mais potente. Então, a gente tem que usar isso como parâmetro de decisão. O objetivo da diretriz é direcionar os médicos, talvez direcionar também o setor público, a saúde suplementar, qual é a melhor escolha, porque no fundo se trata de prevenir outras doenças e reduzir, fazer diferença no impacto futuro da vida de quem pode ter um infarto, um AVC daqui ali nos próximos 10 anos. E algo que poderia ser, né, contornado, quem sabe postergado ou evitado totalmente, né? Evitado totalmente. Quando a gente vai tratar a pessoa que já está com diabetes, já infartou, você está pegando atrasado. Por isso que esses pacientes às vezes não se beneficiam de perder muito peso. Se tivesse tratado lá no início, você na linha do tempo, né, da vida daquela pessoa, você tinha feito toda a diferença.
você estava dividindo totalmente a trajetória dela, ia ser uma qualidade de vida muito melhor. E a gente sabe disso pelos estudos. A diretriz é toda baseada nas melhores evidências científicas. Hoje em dia não tem como discutir isso. A questão é aplicar da melhor forma. Ô, doutora Cíntia, esse cálculo, ele depende apenas de questionário clínico ou também de exames laboratoriais? Então, os dados que eu falei aqui também tem alguns exames, mas são exames simples, né? O perfil lipídico, que é ali a dosagem das gorduras do sangue, a glicose, então assim, ou a média, que é a glicada, e um exame clínico muito simples. Não tem dificuldade, é fácil de aplicar, é olhar para essa pessoa e entender que conforme o cálculo, ele vai merecer ou não um tratamento que é mais eficiente ou mais agressivo para aquela condição que ele está tratando. Lembrar que a diretriz também fala da apneia do sono, que consegue até resolver completamente, dependendo do caso, do diabetes tipo 2, que dependendo da fase de tratamento consegue até reverter ou remitir. Então, é muito importante lembrar que está todo mundo nesse pacote. A diretriz, ela prevê metas de perda de peso diferentes para cada perfil de risco, e eu queria entender também, por favor, quais são essas metas. A gente previu, depois de calculado o perfil de risco, é para definir qual seria o direcionamento na escolha do tratamento. Tem remédios mais potentes, menos potentes, e tem várias classes de remédios para tratar a obesidade. Depois, a gente previu o percentual de perda, mas falando no âmbito geral, porque como eu comentei, se eu pego essa pessoa já com diabetes de muito tempo de evolução, ou já com infarto há muito tempo, provavelmente o percentual de perda de peso não vai ser o dado mais importante, a complicação já aconteceu. Agora, no início, quando se estabeleceu a obesidade, aquela pessoa de 30 anos ou tem pouco tempo de doença, se você perder 10% do peso corporal, ou seja, uma pessoa que está com 90, baixar para 81, isso já mostra nos estudos clínicos uma redução de chance de ter infarto ou AVC, que é o derrame, ou uma morte por doença cardiovascular no longo prazo, após 10 anos. Se essa pessoa perder 5 quilos, ou seja, de 90 ali ir para 85, 84, esse é um paciente que já vai, 85, 86, vamos pôr, 5% do peso, esse já é um paciente que já vai melhorar a glicose, triglicérides, o HDL, diminuir níveis de pressão arterial, melhorar todo o entorno, a gente chama de fatores de risco. Eles não são não é o infarto em si, mas são os causadores do infarto. Então, assim, uma perda de peso moderada, o importante não é só perder, né? É perder e sustentar. Então, perder e sustentar importa muito, mas se eu tiver uma perda melhor, mais agressiva, esses 10%, aí é melhor ainda, porque eu não vou ter o problema no futuro. Preferencialmente é o que os estudos mostram. Uhum. Ouvindo isso tudo que a senhora está falando, né? Muitas vezes a pessoa que está obesa ou acima do peso, ela fica ali desanimada, achando que precisa, assim, imediatamente já perder muito peso, que só isso vai resolver. Mas é como a senhora estava falando, né? É importante lembrar que muitos benefícios já aparecem ali com uma perda pequena de 5%, tudo isso, né? Já vai melhorar muita coisa na saúde, né? Muito, e a gente luta para abandonar esse conceito do efeito ioiô, de vai, perde 10, ganha 15, perde 20. A gente tem que pensar no tratamento da obesidade como uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, assim, começou, pode perder pouquinho, aí daqui a pouco o platô é esperado, que é o peso estável, perde mais um pouquinho daqui a um tempo. O importante é a sustentabilidade dos resultados e lembrar que o tratamento anti-obesidade não é só sobre remédio. O remédio, ele vem apoiar uma mudança de estilo de vida. Então, assim, a mudança com o remédio do comportamento alimentar faz ali reduzir a ingestão, mas melhorando os hábitos, a alimentação saudável, a prática de atividade física, eles vão garantir que essa pessoa sustente. E sim, 5%, que é aquele pezinho ali, como eu falei, de 100 vai para 95, de 90 para 80, tá ótimo já. Não tem que ter essas metas agressivas, senão a pessoa desanima e isso é besteira. Você já ganha muita saúde quando você reduz um percentual um pouquinho menor.
E de pouquinho em pouquinho é sempre mais saudável, né? Você vai conquistando, vai se animando. Falando isso também para quem está ouvindo a gente não desanimar, né? É de pouquinho em pouquinho mesmo, é uma busca constante, né? Quando você fica obeso, quando você está acima do peso, é para sempre que você vai ter que ter esse cuidado, né? Sim, ó, não é sobre número da balança, é sobre saúde, é sobre ter energia para conviver com a família, para cuidar dos netinhos, não é? É sobre isso. A gente não está preocupado ali só com o exame de laboratório, é sobre poder ficar com os amigos, parentes, não precisar daqui a alguns anos estar com muitos remédios ou internações inesperadas. A gente acredita nisso e os estudos mostram isso, então a gente tem que aplicar da melhor forma. Doutora Cíntia, quais são as principais novidades em relação às medicações para a obesidade? Então, hoje no Brasil, nós temos essa possibilidade de prescrever remédios que têm resultados além da perda do peso, mas em redução, por exemplo, da chance de eventos cardiovasculares, e a diretriz foi baseada em alguns desses remédios. Os dados são muito assim impactantes, robustos do ponto de vista científico. Então, tem a semaglutida, que é o Ozempic, na dose de 1 miligrama, foi lançado para tratamento de diabetes, mas na dose de 2,4 mostrou a chance de redução de eventos ou infarto em quem já tinham tido um problema de coração antes. Nós temos também esses de mais alta potência, ainda na mesma classe, a tirzepatida, que é o Mounjaro. O Mounjaro também foi uma medicação que apresentou dados muito importantes do último congresso agora que a gente foi, em termos de benefício cardiovascular quando comparado a uma outra medicação no tratamento do diabetes. Mas a gente tem medicações excelentes também ali, a liraglutida, que é o Saxenda, na dose de 3 miligramas, também é uma excelente medicação para obesidade e que no estudo de eventos cardiovasculares mostrou proteção nas pessoas com diabetes. E assim, são dados recentes, né, do ano 2000 para cá, mas são dados impressionantes em termos de redução de mortalidade por doenças do coração. Claro, entraram outras doenças no pacote, na nossa diretriz a gente tem o diabetes, tem a apneia do sono, todas são muito importantes, mas mais importante que isso é entender que a obesidade está na causa, está na raiz, e a gente não pode negligenciar, esquecer, deixar para lá e deixar para tratar só quando existiram as complicações. Eu mencionei essas três, mas é importante falar que tratar a obesidade é que é o importante. Se você responde bem com outra medicação, tem outras classes que são eficientes, podem ser usadas. Eu estou falando das novidades aqui, é importante saber que todo mundo merece tratamento com respeito. Pois é, e aí eu queria ir para um foco da saúde pública, porque a gente está enfrentando um grande problema com o fato do SUS não oferecer medicamentos para obesidade, como essas medicações novas, modernas, que têm um efeito, né, tem um efeito muito bom e que a população em geral não tem acesso, são muito caras. Recentemente, inclusive, a Conitec, a comissão que aprova a incorporação de novos medicamentos ali no SUS, rejeitou a semaglutida, um medicamento que tem apresentado aí excelentes resultados no tratamento da obesidade, que a senhora comentou, né? Isso por causa do alto custo. Agora, as orientações dessa nova diretriz, elas vão estar disponíveis para a população que usa o SUS, porque às vezes essa conta não fecha, né? O medicamento é caro, mas também o tratamento da obesidade e como esse paciente chega lá na frente também é muito caro, né? Muito. Esperamos que sim, que ela de alguma forma venha ajudar toda a população brasileira. Por quê? A diretriz é para direcionar os médicos, clínico, não precisa ser especialista, todo mundo que atende a obesidade. Lembrar que no SUS, além de conseguir fornecer o melhor medicamento, a gente precisa ter um médico treinado para oferecer, senão é um tiro no pé. A gente vai dar o remédio e não vai saber como utilizar da melhor forma. A gente entende que esses medicamentos ainda são muito caros e talvez o custo da saúde pública, em geral, não vá fechar para todo mundo. Por isso a importância de ter documentos como esses, como este nosso publicado, porque daí você consegue selecionar e, infelizmente, a gente não tendo como ajudar a todos, a gente tem que selecionar um grupo e o grupo que mais se beneficia vai ser essa pessoa que tem mais chance de estar internado na semana seguinte,
com um infarto, com um AVC, com uma fibrilação atrial. E aí, esse é o momento da gente usar a voz ativa como sociedade médica, fazemos, como cidadão mesmo, para conseguir trazer esse dado para os dirigentes da saúde pública e até da suplementar. Que a conta não é assim, ó, a culpa é sua, você que se vire para perder o seu peso. A pessoa precisa do tratamento, o melhor tratamento e para a pessoa que mais precisa. Né? Esse é o ponto. Eu acho que até para a saúde pública, na prática, no final das contas, essa conta vai ser melhor para todo mundo, porque vai ter menos gente internada, menos gente deixando de trabalhar e trazendo os custos que a gente sabe muito bem que existem para a saúde pública. Pois é, doutora Cíntia, eu sempre fico me perguntando, né, quando existe essa rejeição a novos tratamentos, enfim, é muito difícil para quem vai tratar a obesidade no SUS, porque você tem ou o tratamento ambulatorial com nutricionista, ou então, quando você já está lá na frente, você vai para uma bariátrica, você não tem um meio termo, né? Com a sua experiência, é feito um cálculo disso, porque a conta não fecha, né? Assim, você sabe quanto que custa um paciente obeso que está cheio de problema de saúde. Essa conta não é feita? Como é que vocês estão vendo e enfrentando isso tudo, vocês da associação, né, médicos? O cálculo do laudo que foi feito para a Conitec prevê esse custo, e o entendimento do governo é que ainda assim ia ficar muito alto, selecionando as pessoas de maior risco. Foi antes da publicação desse documento. A gente espera que com a apresentação desses dados, esse refinamento seja feito. Porque, veja bem, a gente está usando um score que até nos Estados Unidos não é ainda tão usado, porque eles acham que vão tirar a prescrição de estatina de muitas pessoas. Então, assim, o cálculo ele não exagera o risco, ele refina. Se a gente usar esse refinamento para essas medicações que são tão boas, se bem aplicadas, com certeza a gente pode agregar para todo mundo. É um ganha-ganha. O governo vai ganhar, a população vai ganhar, e vamos, enfim, arcar com esse custo, sei lá, colocar impostos nos ultraprocessados, nas bebidas açucaradas, naquilo que a gente sabe que traz sobrecarga para a saúde, e não para a população que acaba pagando com a própria vida. E a população com mais saúde também ajuda a economia, né? Não só Com o gasto que certeza. o governo vai ter, mas essa pessoa vai ser mais produtiva, né? Doutora Cíntia, a senhora estava falando da atenção primária com médicos generalistas, que também a atenção primária entra nessa discussão, né? Aí eu queria saber como é que essa diretriz vai ajudar o clínico geral, por exemplo, a conduzir o tratamento de pacientes com sobrepeso ou obesidade. Com 2/3 das pessoas no Brasil e no mundo com excesso de peso, não vai ficar só na mão do especialista. Então, qualquer médico clínico geral, o não especialista, a ginecologista, pode pegar essa diretriz, fazer o cálculo, que é muito simples, e aí já fazer essa escolha. Ela até não é um texto corrido, ela tem recomendações que estão resumidas no final, para direcionar. Olha, eu devo, então, iniciar essa medicação, propor esse tratamento, ou pelo menos encaminhar esse paciente para já iniciar um remédio que é o mais bem selecionado para aquele caso. Todo médico generalista que atende a obesidade, ele vai ter o benefício de poder pesquisar na diretriz e poder direcionar esse tratamento. Por isso que foram 5 sociedades assinando, sociedades importantes, né, no cenário científico hoje brasileiro e mundial, e eu tenho certeza que vai agregar muita facilidade no tratamento dos médicos, assim, que estão lá na ponta, vendo os pacientes. A gente não falou até agora, mas quais são essas 5 sociedades? A Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Associação Brasileira de Estudo da Síndrome Metabólica e Obesidade, a ABESO, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação Brasileira de Medicina do Sono. Parece pouco importante, mas um paciente com apneia do sono, ele tem um impacto na vida importantíssimo se tratar direitinho. Ele passa a produzir melhor, ele para de ter aquela sonolência diurna. Alguns casos eles falam em remissão, a pessoa volta a dormir normalmente sem aquele ronco de noite que atrapalha a qualidade de vida. E a diretriz destaca também a importância da prevenção precoce, né? Como é que isso pode mudar a vida de quem ainda não teve complicações cardiovasculares, doutora?
A diretriz é direcionada para o risco moderado e alto, mas é importante falar que, assim, qualquer fator de risco desses que eu falei, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, já põe essa pessoa no risco moderado. Se você tem ali um adolescente ou uma pessoa com risco mais baixo, o Prevent Score, ele também faz o cálculo para 30 anos. E aí não me adianta saber que eu tenho pouca chance de ter um infarto daqui 10, mas daqui 30 eu com certeza vou ter ali um AVC. O que a gente traz ali de direcionamento é que o tratamento da obesidade, ele é primordial, ele é o foco da atenção, porque ela, quando tratada, ela previne todos esses fatores de acontecerem. Então, sim, isso está previsto na diretriz. A ABESO vai ter uma nova diretriz só para falar dos tratamentos de outras condições direcionados só para obesidade, porque, é claro, todo mundo merece tratamento com respeito, mas entendemos que esse foco na parte cardiovascular, ele era tão urgente que ele merecia ser publicado antes. E que mensagem final a senhora deixaria para pacientes e médicos sobre a importância de adotar essa nova forma de olhar a obesidade, né? Não só como excesso de peso, mas como risco real de complicações no coração e para toda a saúde? Um dos grandes desafios hoje é a barreira e o preconceito da própria pessoa que tem obesidade e dos familiares e até médicos que tratam as pessoas em relação ao tratamento da obesidade. Então, acolher, lembrar que a obesidade já é doença e ela traz muitas doenças consigo. Apoiar a pessoa que está fazendo o tratamento de obesidade, não está roubando, o tratamento não faz mal, pelo contrário, ele dá qualidade de vida, ele diminui mortes, mais do que diminui doenças e mortes. Então, acolha, ajude o seu familiar, o seu amigo ou a si mesmo, e quem estiver precisando de ajuda ou tem obesidade, lembrar que não é um tratamento estético. É uma doença importantíssima que traz outras doenças, o documento mostra isso, e você vai melhorar muito a qualidade de vida e, enfim, o futuro de quem você ama, se você ajudar e pensar assim. Ter uma vida longa, né, doutora? Longa e saudável, né? Saudável, claro. Aproveitando. Sim. É muito importante ter essa vida longa, porém saudável. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, viu, no nosso podcast do Bem-Estar. Sempre um prazer. Muito obrigada, Ani. Até mais. Até mais. Obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira aqui tem um assunto novo sobre saúde, qualidade de vida, informações importantes, checadas e rechecadas. Aqui não tem fake news não, meu filho. Aqui é informação de verdade, que ajuda na sua saúde. E aí você pode já colocar aí um lembrete para quando tiver um podcast novo. E aí já, ó, pim, o sininho aciona e você lembra e vai lá e ouve o podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve a produção da Adriana Soderi, a gravação da Fernanda Lanza, edição do Gesiel David e a direção da nossa Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto, volto na próxima, tá bom? Um cheiro, se cuida, por favor. Tchau, tchau.